Olá, jubilinhas e jubileudos e jubileusas, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer, eu tava sentada ali, né, no meu sofá, vou contar desde o princípio, e aí, não hoje, né, um dia desses aí atrás, e aí eu tava assim, olhando a minha estante, pensei, meu Deus, por que eu ainda não li todos os livros da minha estante, né? Aí comecei a descer os livros pra ver por que eu não tinha lido, porque quando você olha pra cara do livro, você lembra, né? E aí eu comecei a lembrar das histórias dos livros, como é que eles vieram parar aqui, tem coisa bem legal, bem interessante, assim, que aí eu queria contar pra vocês. Então, é este o vídeo de hoje, certo? Assiste a vinheta aí, antes que eu me esqueça. Hoje é sem maquiagem, sem lenço, sem documento, mas... sabe o que eu queria falar pra vocês? Que se quem viu assistir o meu outro vídeo do Destralhe, que eu levanto uma cortina assim pra mostrar, eu vou sortear aquela cortina. Alguém aí me deu a ideia, alguém de vocês me deu a ideia de sortear a cortina. Então aí eu já destralhei todas as outras coisas, doei, vendi, enfim, mas a cortina eu guardei. Então eu vou sortear ela lá no Instagram. Quem quiser, entra lá no Instagram, eu vou pôr a foto da cortina e aí embaixo coloca, sei lá, eu quero, né? Acho que eu quero uma coisa boa pra quem quer. E aí a gente sorteia, certo? Certo! Então vamos lá, falar sobre os meus livros. Eu separei aqui... Então vamos lá, falar sobre os meus livros. Eu separei aqui todos os livros que eu tenho. Tem alguns que não é nada interessante, mas tem alguns que tem uma história muito boa. Esse livro que eu vou começar aqui, teve uma época da minha vida... Aliás, deixa eu contar isso primeiro, que é pra vocês entenderem. Quando eu conheci o Zé, eu não sou uma pessoa muito inteligente, assim, muito culta, sabe? Mas eu era menos, assim, quando eu conheci o Zé. E aí, deixa eu me arrumar aqui. E aí, uma vez, o Zé falou pra mim... Eu nunca gostei muito de assistir novela. Já assisti algumas novelas, porque quando você começa a assistir a novela, parece que é um negócio que te pega, né? Porque ele fala assim, nossa, matou fulana, não matou? Você só vai assistir amanhã cenas dos próximos capítulos. E aí você fica pensando, meu Deus, o que será que aconteceu com aquela mulher, né? E aí você acaba assistindo o negócio. Mas eu nunca gostei muito, porque eu acho que é um negócio que te prende e você fica muito tempo lá esperando pra ver o que vai acontecer. Um filme é muito mais legal, na minha opinião. 2 horinhas, né, no máximo 3, você vai lá ver tudo o que aconteceu, o cara conta a história dele, eu adoro história, sabe? E eu sou uma contadora de história, adoro história na vida. Mas eu não gosto de uma história que te prende pra sempre. Vocês podem ver que os meus vídeos, tirando esse que eu tô enrolando, não tô enrolando, eu tô contextualizando vocês, mas os meus vídeos, eles são mais diretos, porque eu não gosto de enrolação. E aí, uma vez eu conversando com o Zé, a gente nem namorava ainda, e aí eu falei pra ele assim, puxa, eu tô sem ter o que assistir, que eu tava, acho que sem outros canais em casa, eu tava só com o canal aberto, e eu tava sem net ainda, se eu não me engano. E ele falou assim, assiste aquele programa da cultura, que chama Café Filosófico. Aí eu falei, sério, né, eu sempre achei que esses programas fossem chatíssimos e tal. Falei, vou assistir. Menino do céu, me apaixonei pelo Café Filosófico e por todos os filósofos que vão no Café Filosófico. Aí eu tive uma época da minha vida que eu ficava assim filosofando de dia e de noite. Filosofando não, ficava lendo os caras, né? Porque aí de ler até chegar a filosofar vai um tempo. Aí eu separei aqui ó, alguns livrinhos da minha época, filosofia de vida. E tem um livro muito interessante, depois eu vou mostrar os outros para vocês. Tem um livro muito interessante, quando você começa a pensar um pouco mais sobre essas coisas, você se torna a pessoa chata do grupo, né? Porque todo mundo quer, sei lá, se divertir de outra maneira, e você não, você tá pensando lá, porque Platão falou o que ele falou, sabe? É uma coisa muito assim, Cortella de ser, muito Leandro Carnal de ser, quem conhece? Aliás, o meu presente de Dia dos Namorados pro Zé foi um ingresso para a palestra do Cortella, que vai acontecer... Onde vai acontecer? Eu só lembro quando eu levanto a mão. Tem um negócio da América Latina, que tem um negócio aqui assim, né? Tem uma estátua de uma mão que tem uma mão cortada. Memorial da América Latina, em São Paulo. Vai acontecer em agosto, em São Paulo. Eu estarei lá, inclusive. E aí eu vou lá e dei isso de Dia dos Namorados pro Zé, porque eu acho que presente legal é presente que você tenha uma experiência e não uma camiseta que você guarda, né, lá no negócio nunca mais usa. Ou até usa, mas assim... Bom, entenderam, né, o que eu quis dizer. Mas deixa eu contar essa historinha aqui, ó. Esse livro aqui foi um dos livros que eu me apaixonei.
Na verdade, ele é uma coleção de alguns livros de Schopenhauer. Hoje tá culto esse negócio aqui, hein? Caraca, hein? Esse vídeo tá culto hoje. É uma coleçãozinha de Schopenhauer que tem da morte metafísica do amor e do sofrimento do mundo. E tem coisas muito loucas, assim, a serem faladas, né? Mas eu fui viajar, nessa época, pra Fortaleza com umas amigas minhas, né? Totalmente na vibe, andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar, sabe? Uma coisa assim, axé de ser. A gente foi pra Fortaleza, né, curtindo. Só que eu levei esse livro pra ler. E quando você começa a ler essas coisas, você entra numa paranoia, né? De pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo, né? É filosofia pura. E eu tô lá na cama, 5 camas, assim, a gente ficou todo mundo no mesmo, eu tava solteira na época, a gente ficou todo mundo no mesmo quarto, e eu tô lá lendo aqui uma frase sobre como a consciência é efeito e nunca causa da vida orgânica. Uma coisa muito louca, assim. E eu tô lá lendo, e eu até, na época, até rabisquei aqui o livro, pra ler de novo, até entender a frase. E as meninas me chamando. Não, Daiane, pelo amor de Deus, vamos ali dançar a musiquinha do tubarão, do jacaré, não sei o quê, e desce na boquinha da garrafa, e eu, gente, mas peraí, eu preciso entender isso aqui, sabe? Tava muito cult nessa época. E aí eu fui. Mas, menina, o negócio não saía da minha cabeça. E eu tô lá, andou na prancha. Será que a morte é a metafísica do amor? Cuidado, o tubarão vai te pegar. Será que é realmente causa da consciência ou não causa da consciência? Sabe uma coisa muito louca? Eu não conseguia me concentrar no cuidado, o tubarão vai te pegar, sendo que o Schopenhauer não saía da minha cabeça. Então, realmente foi uma fase que eu vivi, assim, muito louca. Aí eu comprei várias. Foi nessa época também que eu conheci Freud. E aí me apaixonei pelas ideias de Freud, que são algumas loucas, mas tem umas que são legais. Também comprei esse daqui, ó. Todos eu já li, tá? Uma breve história da filosofia. Muito bom também. Cada história aqui dentro. Aí me apaixonei pelas interpretações dos sonhos de Freud e comecei a ler os volumes. Freud é muito louco, mas ele é legal. Esse livro aqui eu nunca li. Eu um dia cheguei lá na livraria, e aí eu falei pra menina assim, me dá um livro de filosofia aí bem legal, que eu já tinha lido todos os que eu tinha. Aí ela me indicou esse, mas menina, não consegui começar a ler. Sabe um livro assim, filosofia já é pra quem curte, porque é maçante de ler, não vou falar que é chato, que eu não acho nada chato, mas é difícil de ler. Às vezes você tem que voltar e ler, reler, e aí ela me deu esse, não gostei nada. Aí comecei a comprar umas coisas muito loucas, do tipo isso aqui, ó. Quem já leu Cortella? Eu amo Cortella. Não se desespere. E porque fazemos o que fazemos. Eu amo Cortella, mas eu não consigo compreender muito os livros dele. Mas, Cortella, isso é um problema meu e não do seu livro, entendeu? Porque você realmente é um cara muito brilhante. Assim falava, tá certo? Zaratustra, de Nietzsche, muito legal. E casos clínicos de Freud também, muito legal, tudo muito legal. Mas qual que eu ia mostrar pra vocês? Ah, esse daqui, ó. Porque aí você começa a entrar numa neura muito louca de entender a mente humana. Aí eu já parti para um outro lado, que é como identificar o mentiroso. Gente, eu não sei porque eu comprei esse livro, sei lá, achei que as pessoas estavam mentindo muito pra mim. E aí eu comecei a ver, mas é muito legal isso daqui. Sabe aquele negócio de tipo assim, o cara. E isso você vê muito na política. Quando você começa a assistir esses jornais, sabe? Esse pessoal que vai lá dar depoimento nessas delações, essas coisas. Você pode ver que o corpo fala muito. E aí o cara geralmente faz uma pergunta pra ele e fala assim: você chegou a ver, né, o que aconteceu na casa de fulano de tal? Aí ele faz assim: não, eu não vi. Eu tô te afirmando que eu não vi. Então, tipo assim, ele fala que não com o cérebro, mas com o corpo ele fala que sim, que viu. É uma coisa muito... E a gente fica analisando aqui em casa esses políticos e você acaba percebendo, assim, quase que eu mando uma carta pra lá, falando, gente, vocês não perceberam? Eu percebi. Esse cara tá falando, é mentira. O Cérebro e a Inteligência Emocional sobre Novas Perspectivas. É um livro de Daniel Goleman. Esse aqui eu não lembro, sabia? Eu acho que eu até li, mas eu não lembro o que tá escrito, não. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um livro lá no meu... Isso é um outro caso. Onde eu morava antes de morar aqui,
tinha umas meninas que os pais dela, eles deixavam elas pegar uns livros em casa e elas vendiam por qualquer preço, assim, para comprar doce, sabe? Mas elas vendiam mais pela brincadeira de vender. Mas eu achava muito engraçado que elas viravam negociantes, assim. Aí a gente descia e elas começavam, ô tia, vem aqui, compra um livro de mim, né, e não sei o que, e tá lá mostrando o livro. E esse livro aqui eu comprei delas, ó, Heresia, nunca li o livro. Veio. E aí eu falei assim, ó, mas eu tenho, sei lá, tinha R$ 4 em moedinha. Ela, não, pode ser. E aí eu fui entreguei as moedinhas pra ela e peguei o livro. E aí a outra queria vender também, a que tava com ela. Eu não tinha entendido que eram duas lojas, né? Achei que era uma loja só ali, né, no canteirinho. Aí ela falou assim, tia, você comprou dela, compra de mim também. Aí eu falei, puxa, aí falei pro meu marido, você tem dinheiro aí? Ele falou, tenho R$ 2. Eu falei, ó, tenho R$ 2. Ela, não, tia, você pagou 4 no dela, paga 4 no meu, né? Eu falei, menina, bichinha negociante da peste. Aí tive que, fui no apartamento, pegar mais R$ 2, aí desci, mas acabei não pegando o livro, deixei ela lá pra vender pra outro. Mas o mais interessante desse livro, que eu ainda não li, é que o pai dela pagou R$ 8, acho que não dá pra ler, né? Tá escrito aqui, ó. O pai dela pagou R$ 8 no livro, e alguém, sei lá, pagou R$ 8 e tá escrito assim, feliz aniversário, Walter. Ou seja, alguém ganhou, não gostou, quem comprou pagou 8, quem ganhou não gostou ainda deu pra menina vender e eu ainda comprei. Tá bom. Esse livro também aqui tem uma história interessante. É The Ocean at the End of the Lane. Eu tava começando... Olha que legal que eu achei aqui! Que eu guardo aqui dentro, é de quando a Rafi nasceu. 7 de abril, que da onde a mulher me passou ela escreveu que ela já tinha tomado. Olha que legal, né? Cavucando livros antigos, a gente acha cada bilhetinho legal. Bom, mas voltando aqui ao assunto do livro, eu tava começando a aprender inglês. E aí eu comprei, eu não sei se eu comprei ou se eu ganhei esse livro, e aí eu vi que era uma best-seller do New York Times. Eu falei, gente, é esse livro que eu tenho que ler. E a capa dele é bem legal, né? Bem interessante. E aí comecei a ler e as primeiras páginas do livro são interessantíssimas. Só que eu não conseguia ler inglês. Então o que eu fiz? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Tá tudo marcado. Porque eu quase não sabia palavra nenhuma do livro. Aí todas eu tinha que marcar. Sei, minha filha, que eu passei, sei lá, bem uns 4 anos para ler esse livro. E no final do livro, que eu não queria, né, traduzir tudo, assim, ao pé da letra, então eu li um pouquinho, tentava entender e tal. Quando eu cheguei no final do livro, que eu falei, puxa, agora, né, eu já consigo ler melhor, que nas últimas páginas já não tem marcação, porque eu já conseguia ler bem, menino, o final do livro é chatíssimo, mas tá bom, foi daqueles da série Para Gostar de Ler. Que mais? Tem outro livro aqui que tem uma história boa. Esse livro aqui chama Chuchuco. Chuchuco, olha o tamanho desse livro. Esse livro é o seguinte, eu sentei numa pizzaria uma vez para comer uma pizza. Tem até dedicatória no livro, ó. Cadê? Aí. Eu sentei numa pizzaria, obviamente, para comer uma pizza, e aí chegou um cara do lado vendendo livro. Aí você sabe, né? Às vezes você tá lá comendo, você não quer encheção, né? Aí eu pensei, ai meu Deus, lá vem esse cara, encheu o saco, vendedor. Aí eu olhei pro outro lado, fingi que eu não tava vendo ele e tal, e nada dava dando certo. E aí o cara pegou e começou a contar várias histórias, assim, ele é nordestino, e ele começou a contar umas histórias, e eu sou louca por histórias, e aí comecei a prestar atenção, né, o cara me fisgou ali. E eu acho o nordestino, gente, muito inteligente, né, eles têm uma sacada, uma coisa assim, que sei lá, dá vontade de ficar ouvindo as histórias dele. E aí eu tô lá ouvindo a história do cara, ouvindo, e aí ele chegou na história que ele escreveu esse livro. E ele inventou uma língua para escrever esse livro, tipo português, sabe? Uma linguagem. E ele inventou eu acho que é o nordestinês. Bom, aqui não tá escrito, mas ele inventou uma outra língua. Então aqui, um outro jeito de escrever, tá vendo aqui em cima? Totalmente diferente. Tá escrito... Tô se achando porque sou o deuso, mas tá escrito tudo em X e não sei o quê. Então, assim, ele inventou uma língua, um jeito de escrever, uma forma de escrever, e aí ele escreveu um livro inteiro, são, sei lá quantos, 25 capítulos, com essa linguagem. E eu achei, assim, fenomenal, sabe? De uma inteligência absurda. E aí, minha filha, o que eu fiz? Acabei pagando R$ 50 no livro do homem.
Porque aí ele tentou ler, tentou me vender, falou assim, não, me dá qualquer valor aí que eu aceito. E aí nessa hora, de ignorar ele no começo que eu já tava até, assim, sei lá, com dó de comprar o livro barato, porque eu sei, né, que é um livro grande, devia ser caro, sei lá. E aí eu tinha 50 reais na carteira, aí eu achei ele tão inteligente que eu falei, meu, ele merece vender esse livro aqui. E ele vendia o livro só assim, ninguém quis. Ele fez o livro, mas ninguém quis vender, nenhuma livraria queria vender o livro dele, porque ele não era conhecido e tal. E aí eu falei, quanto você pagou pra fazer esse livro? Ele falou assim, acho que era 25 reais. Eu falei, então tá bom, vou te dar 50, você ganha 100% de lucro, né? Tirando, né, claro, o valor intelectual do livro, né? E esse livro foi isso, é bem legal. E aí tem várias outras histórias. Tem esses 2 livros aqui que eu comprei no Nepal. Esse daqui é The Power of Compassion, o poder da compaixão. E esse três xícaras de chá, que também é sobre missão, sobre ser um ser humano melhor e tal, lá no Nepal. E eu comprei porque eu ia fazer aquele caminho do Nepal lá até o Everest. E aí eu pensei, gente, eu vou ter tanto, e todo mundo falava isso, né? Você vai ter tanto tempo livre porque você faz as caminhadas e você chega nos lugares mais ou menos na hora do almoço. E aí você só vai sair no outro dia de manhã. Como não tem TV, não tem nada, você tem muito tempo livre. Aí eu falei assim, maravilha, né? Então vou levar esses livros aqui para ler. Não li nem a contracapa de nenhum, filha, porque eu fiquei lá o tempo inteiro tentando respirar. Eu gastava todo o meu tempo tentando um oxigênio para dentro do corpo, entendeu? Tanto mal que eu passei. Vocês viram lá que eu fui resgatada de helicóptero e tudo mais. Então aí eu parei com isso. E ele tá aqui, ainda não li, mas eu vou ler. Tem esse também que eu comprei, chama Estado Islâmico. Na verdade, foi uma época que que o Estado Islâmico estava tão bárbaro e eu estava tão, sabe, atônita das coisas que eles estavam fazendo, que eu pensei, meu Deus, por que eles fazem o que fazem, né? E aí eu comprei esse livro aqui para entender um pouco melhor. E aí acaba que é tanta barbárie que não dá para entender, né? Esse outro livro aqui. Esse outro livro eu não sei porque eu comprei, mas eu devia estar num momento da minha vida muito pensativo, né? Afinal, o que querem os homens? Ô Zé, me explica por que eu comprei esse livro. O Zé devia estar me dando algum trabalho, por isso que eu comprei isso. Esse livro aqui, eu comprei também, ó, o Propósito, Siri Prembaba, numa época que eu tô vivendo ela até hoje, na verdade, de tentar ser um ser humano melhor, sabe? De tentar, né, andar mais pra luz e menos pra escuridão e tal. Só que aí, vocês souberam, né, que esses dias que o Siri Prembaba tava envolvido aí num monte de coisa, né? Nem sei mais, nem lembro mais o que era, mas estava envolvido aí numa traições, enfim. Bom, eu continuei com o livro dele aqui, cada um, né, com a sua vida, sem julgamentos. Esse livro aqui, ó, eu ganhei no meu aniversário do ano retrasado. É do Jamie Oliver, Comida Saudável, Clássicos para a Família. E é legal que esse livro, ele retrata bem uma coisa que é para sempre na minha vida, que é a tentativa de comer mais saudável. Mas eu acho que eu nunca fiz nenhuma receita desse livro. Mas são receitas bem bonitas, assim, sabe? Dá para tentar fazer, mas eu realmente nunca fiz. Mas eu guardo com muito carinho, porque essa é a pessoa que eu quero ser. E tem até outro desse estilo aqui, ó, receita simples e saudável, de boa forma. Aí tem meus livros de vinho, que teve uma época que eu quis aprender muito sobre vinhos, e eu gosto muito de vinhos. Tem um livro aqui que eu preciso contar. Esse livro aqui, ó, The Mixer Manual, é para fazer drinks. Quando eu conheci o Zé, ele me falou assim, eu gosto muito de drinks, de fazer drinks e tal. E eu achava que o Zé era o rei do drink, né? Aí eu falei, pô, eu nem lembro, acho que foi de aniversário que eu dei esse livro pra ele. Falei, vou dar o livro pro Zé, né, pra ele abafar aqui nos drinks. Menina, ele só sabia fazer um e até hoje ele só faz esse mesmo. Não serviu pra nada esse livro aqui. O Zé me enganou. Achei que era quase um barman, não era nada. Eu tenho também uma Bíblia. Aliás, eu tenho 2 Bíblias. A outra é minha mesmo, que eu comprei faz muitos anos. Agora, essa Bíblia aqui, ela tem uma historinha. Quem que assistiu o vídeo que eu falo como que eu aprendi inglês? Vou pôr o link dele aqui em cima. E essa Bíblia aqui, eu tava lá fazendo a unha
num salão, né, de fazer unha, e aí tinha um senhor e uma senhora casados, e eles estavam lá fazendo a unha também, e aí o senhor foi no carro, depois que ele terminou a dele, buscou um monte de Bíblia, ele tinha várias no carro, para entregar para as pessoas, legal, né? E aí cada uma ganhou uma Bíblia lá no salão, quem estava fazendo a unha, quem era a manicure, todo mundo ganhou. E aí eu fiquei até uma certa invejinha, assim, porque algumas ganharam uma Bíblia cor-de-rosa, a minha foi azul. Aí eu falei, ai, como é mais bonita a cor-de-rosa, né? Mas tá bom, é a minha azul até dentro, ó. Ela é azul também. Mas eu achei tão fofo, né, da parte deles, que aí eu guardei. Muito carinho. Que mais? Bom, tem muito mais coisas, mas eu vou mostrar só mais dois, né? Porque. Mais três, que eu acabei de ver um ali. Tem esse aqui, ó, Grandes Viagens, que a gente comprou, eu acho que faz um ano e pouco, que foi justamente quando a gente queria ir para o Nepal. Mas esse livro é muito interessante, quando para você não ficar viajando sempre para os mesmos lugares, sabe? Ele mostra coisas muito legais e imagens, figuras muito legais também dos países. Esse livro eu acho muito impressionante, assim. Eu acho que não tem nada mais rico que viajar, porque você conhece outras culturas, outras pessoas, o jeito que a pessoa come, o jeito que a pessoa dorme, o jeito que a pessoa veste, sabe? Isso é tão legal de você perceber em outra cultura, que viajar não é só tirar foto em frente à Torre Eiffel, sabe? Viajar é você... Eu gosto muito de viajar e andar pela rua e comer o que eles comem, entrar no mercado. Adoro viajar e entrar no mercado e ficar olhando, gente, olha esse sabonete que eles compram, do que é feito, sabe? Eu acho isso muito legal. E aí tem esse livro aqui que eu comprei lá e que é uma das viagens mais legais que eu fiz, que é Machu Picchu. Meu, Machu Picchu é muito legal. Eu nunca fui para Lima, no Peru, mas eu fui para Cusco, para Machu Picchu e fiz outras rotas lá. Se nessa época eu tivesse pensado, eu teria feito vídeos muito legais. Mas eu ainda não estava nessa vibe, sabe? Mas lá merece uma viagem. Se você não sabe para onde ir nas suas próximas férias, vá visitar o Peru, Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuama, todos os nomezinhos lá. Tem uma agência, vou fazer uma propaganda grátis aqui, que me levou, que chama Machu Picchu Brasil. Não é jabá, tá? Quando é jabá eu falo que é jabá, isso não é jabá. Mas eu fui com eles, mas eu gostei tanto, mas tanto do atendimento deles, que vale muito a pena. Machu Picchu Brasil, depois procura lá. Muito bom. É isso, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguns outros livros aqui, mas aí eu deixo para contar uma outra hora, que eu já tô em 23 minutos de vídeo, pelo que está aqui me mostrando a câmera, certo? Você quer participar do sorteio lá do que mesmo? Da cortina, entra lá no meu Instagram, vou pôr a fotinha, vou pôr antes de postar o vídeo, que é para você chegar lá, já é a fotinha, já tá lá. Escreve lá, eu quero, e aí depois eu vou fazer um sorteio. Que dia que eu vou fazer o sorteio? Ah, lá para julho, né? Porque eu vou viajar e depois da volta eu faço sorteio, certo? Beijo, tchau, fica com Deus, até a próxima.